Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos a essa questão. É para reescrever a raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quarta da raiz cúbica de 5. Eu vou fazer essa questão a partir da definição, mas fazendo isso nós vamos descobrir algumas regras da radiciação. Então eu começo relembrando que b elevado a m sobre n, ele pode ser reescrito como a raiz enésima de b elevado a m. Esse que está ali embaixo, o n, o denominador da fração, é o índice da raiz. Então quando eu começo com raiz cúbica de 5, isso significa 5 elevado a 1/3. Note que o índice da raiz, que é o 3, é aquele que fica no denominador ali do 1/3. Tá, mas nós temos a raiz quarta da raiz cúbica de 5. Então isso significa 5 elevado a 1/3, tudo isso daqui elevado a 1/4. Vai surgir uma propriedade de potência. É a potência de potência. Você mantém a base, que é o 5, e multiplica os expoentes. 1/3 vezes 1/4 dá 1/12. O que eu acabei de mostrar aqui é o seguinte, que a raiz quarta da raiz cúbica de 5 é a raiz 12 do 5. Só que eu mostrei de onde é que veio. Então, o que é que aconteceu na prática? Note que bastou fazer o 4 vezes o 3, que deu esse 12 aqui. É que eu estou mostrando de onde é que vem as coisas. Agora eu vou trabalhar com o 2 vezes a raiz 12 de 5, que é o 5 elevado a 1 sobre 12. Olha o que eu vou escrever. Eu vou trocar esse 2 por 2 elevado a 12 sobre 12, que eu vou reescrever como 2 elevado a 12 elevado a 1 sobre 12, vezes o 5 elevado a 1 sobre 12. Como assim? Peguei o número 2 e o reescrevi como 2 elevado a 12 sobre 12, que eu continuei reescrevendo como 2 elevado a 12, tudo isso elevado a 1 sobre 12. Usando aquela propriedade da potência da potência. Que agora eu vou juntar esses dois como sendo 2 elevado a 12 vezes 5. Tudo isso elevado a 1 sobre 12. Ou seja, quando eu for lá para cima, eu terei a raiz quadrada de raiz 12 de 2 elevado a 12 vezes 5, que é isso daqui, ó. Isso aqui é a raiz 12 do 2 elevado a 12 vezes 5, que eu mostrei de onde é que veio. Agora, se você quiser fazer direto, como é que funcionou? Eu tinha só o 2 aqui. Como é que ele entrou para a raiz? Ele entrou elevado a 12. Então, quando eu tenho um número aqui fora, ó, como é que ele entra para a raiz? Ele entra com esse índice aqui. Só que quando você diz assim, ó, tem um número ali fora, que é o 2, ele entrou para a raiz com o expoente que equivale ao índice da raiz, fica muito decoradinho. Eu quero que você entenda. O que aconteceu por trás foi isso daqui tudo. E para fechar, isso aqui, ó, nós já sabemos como é que faz. Como é que é a raiz quadrada da raiz 12 desse número todo? Eu vou colocar um 2 aqui, só para deixar bem claro, que é aquela propriedade que nós já vimos, que tem que multiplicar o 2 vezes o 12. Então aqui fica 2 elevado a 12 vezes 5. Tá, e por que surgiu um 24 aqui? Foi muito parecido com o que eu fiz aqui, ó. O da raiz quarta da raiz cúbica do 5. Lembra? É a mesma história. Vamos fazer ele aqui só para fechar. Então é a raiz 2 da raiz 12 de alguma coisa. Aquilo que está por trás, só para reforçar, foi o seguinte, ó.
a raiz quadrada da raiz 12 de um número, que é o 2 elevado a 12 vezes 5. Isso aqui é o 2 elevado a 12 vezes 5 elevado a 1 sobre 12, tudo isso elevado a 1 meio, daquela raiz quadrada. Daí desse 1 12 vezes 1 meio é que surgiu aquele 1 sobre 24, que é a raiz 24. Então funciona assim, ó. Eu quis mostrar passo a passo como é que se chega na resposta. Claro que agora você já pode utilizar algumas dessas propriedades, como por exemplo, a raiz quadrada da raiz 12 virou a raiz 24. Eu só multipliquei o 2 vezes o 12, mas eu faço questão que você tenha o conhecimento de onde é que vem essas coisas aí. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal e é isso daí.